Salve, amigos, internautas, seguidores. Na passagem do século, na Pedra da Mina, fomos plateia da banda que tocou na noite que virou dia. Amanhecemos no alto do Arnical, um lugar excelente para acampamentos. A 2.140 metros de altitude, aos pés do Deus me livre, uma das 3 grandes montanhas que levaríamos para atingir o cume da Pedra da Mina, a 2.788. 2.798 metros de altitude. Faltam 2 metros para atingir 2.800. É a 4ª montanha mais alta do país. É a maior montanha alcalina vulcânica do mundo. Então nós acordamos lá no pé do Deus me livre, a 2.140 metros de altitude. O dia estava calmo, estava tranquilo, né? O fenômeno não vinha de cima. Não vinha de cima. O aguaceiro não vinha de cima, vinha de baixo. O fenômeno não era não era tromba d'água que vem de cima, era bomba d'água. Um fenômeno ainda mais perigoso e traiçoeiro, né? Silencioso. Então o dia estava calmo, eu só tinha uma preocupação: Rio da Égua, o famigerado Rio da Égua. Né? Eu já sabia histórias do Rio da Égua. Aí descemos tranquilo do Rio, o Rio da Égua. Ele é um rio que você, começando da sede da fazenda Serra Fina, começando a trilha, depois de uma meia hora por uma floresta, você atravessa o Rio da Égua. Normalmente, você nem molha os pés, né? Ele é rasinho, barulhento, né? Normalmente, muita pedra, então você passa por ele. Então, mas esse rio, ele é violento no aguaceiro, ele capta muita água em pouquíssimo tempo. Então nós descemos e para frente do rio da passagem do Rio da Égua tem uma quedinha d'água, né? Então eu já estava pensando naquela quedinha e vi quando nós chegamos, que nós vimos, escutamos aquele estrondo, eu saí um pouco da trilha, olhei aquela cachoeira linda até, que eu acho bonito as forças da natureza, por mais perigoso que seja, eu acho bonito, eu admiro, e eu admirei, assim, uns 300 metros, ela imensa, uma cachoeira imensa, um barulhão lá de baixo, escutava. Aí nós chegamos no Rio da Égua, na passagem, faltava um palmo para atravessar por cima da pedra, a pedra grande que tinha na frente, assim. Eu já vi o rio caudaloso, leitoso, silencioso. Normalmente ele é barulhento, ele bate muita pedra. Não, ele estava silencioso, né? Silencioso, e eu fui olhando ele leitoso, e vi traiçoeiro, e eu já tinha ouvido falar a história dele, que na década de 45, em 45, 50, que foi o auge ali, né? Tinha muita coisa lá, né? Muita gente, muitos conhecimentos se perderam, né? Ali, garimpos de diamante, coisa de louco que já foi para o túmulo com os grandes mestres. Esse conhecimento ninguém mais sabe lá da Serra Fina. Então eu já ouvia falar do Rio da Égua, que no passado já houve uma ponte ali naquela passagem, por cima onde a gente passava tinha uma ponte. E quando deu a enxurrada, morava uma pessoa, tinha uma casa depois do Rio da Égua. Aí o colono que passou, ele escorregou, agarrou no prego, ficou pendurado, a enxurrada veio e levou ele. Passou uns 15, 20 dias, acharam ele lá uns 100, 150 metros para baixo, né? Morto. Morreu ali nesse lugar. Então, o seu Zé Ramos, que era administrador da fazenda Serra Fina, um senhor alto, né? E ele falava pouco até, ele não era de muita conversa, que naquela época que estava chegando o turismo, que ia chegar o turismo, né? Nós éramos os primeiros, o pioneiro, né? Então o seu Zé Ramos não conversava muito, mas nós tivemos uma amizade tão bacana, ele gostava de mim, eu via nos olhos, os olhos dele brilhavam com as minhas histórias, né, as minhas façanhas aí
na Mantiqueira, ele gostava, né? Então, quando eu chegava na Serrafina, que chegava na fazenda Serrafina, quando eu virava a curva, que ele me via, ele era quieto, ele gritava para os roçados. Se tivesse turma em 3 roçados, ele virava para os 3 roçados e gritava: o seu Chico chegou, ele me chamava de seu Chico. O seu Chico chegou, e gritava: o seu Chico chegou. Virava doutor: o seu Chico chegou. Depois ele virava para mim e falava: vai chover. Que nós passamos muita temporada de chuva lá na Pedra da Mina, né? Explorando a Pedra da Mina, na 95, né? Eu estive levantando essa data, eu achei que era antes, não, mas foi 95 para 96, nessa data, e nós reabrimos a trilha do Paiolinho, que era interditada por um xaxinzal, né? O seu Zé Ramos deu a dica e nós reabrimos ela, o Mané Leite, no Pinheirinho, o Dom Bosco de Araújo Leite, né? Então, o seu Zé Ramos já sabia da periculosidade do Rio da Égua. Então, ele andava sempre no burro, um burro pequeno, um burro carimbo. Daí o pé dele quase batia no chão, andava sem arreio, sem freio, sem nada. O carimbo era ensinado. Não, nesse dia não. Nesse dia ele arriou o pavão, o burro madrinha, burro grande, né? Burro escuro, trotador. Era uma madrinha, né? Um burro grande. Botou o laço de couro, o laço grande, comprido, e foi lá no Rio da Égua ver. Chegou lá, ele confirmou: não dá para passar no Rio da Égua, impossível passar o Rio da Égua. E foi embora com aquele pensamento. Só que nós chegamos no Rio da Égua, que eu olhei de um lado, eu olhei mais para cima, uns 10 metros para cima na curva, assim, aquele rio silencioso, leitoso, que era bastante água. Para baixo, a cachoeira estrondando lá embaixo. Aqui uns 20 metros para baixo, tinha a cachoeira estrondando. E ele mesmo leitoso, tranquilo, né, que é traiçoeiro. Né? E eu também tranquilo, e na hora que eu precisava de um plano, mas na hora, galera, a natureza, Deus, né? É tão bom que parece que uma árvore nasceu e caiu para nós, né? Que a curvatura dela estava certinho para que a gente queria, e o peso, tudo. Então essa árvore na hora, ela caiu na hora pra gente. Eu lembro que ela ainda ficou uma raiz, eu estava com uma faca do colega, uma faca do Rambo. Eu lembro que eu vi ela cair, quando ela escorregou, as árvores estavam caindo com raiz e tudo. As árvores estavam caindo. Aí eu peguei aquela faca, eu lembro quando ela caiu, assim, que ela deitou, eu lembro que eu dei um voo nela, assim, e vim com a faca assim entre os braços, aquela faca do Rambo, e pá, bati na última raiz, o pinhão dela que tinha fincado, que ia sair. Mas na hora que eu bati, o pinhão tava que nem uma mandioca, ele partiu, que eu caí em cima dela. Aí pegamos aquela árvore, tiramos a copada dela, eu entrei no Rio da Égua até a cintura, até onde deu, e os outros dois vieram empurrando a árvore, eu levantando a árvore, levantando, até quando deu, eu joguei ela. Ela tinha umas 8 polegadas, 6 polegadas, 7 polegadas a árvore, né? Então eu joguei ela por cima do rio, do jeito que ela caiu, que ela bateu, eu achei que ela fosse rodar, não. A tortura dela deu certinho, a torção dela encaixou na passagem. Quando ele encaixou na passagem, e a gente não pode ficar fazendo hora na beira do rio. Eu, às vezes, me condeno, porque eu sou muito exigente comigo mesmo. Então, eu me condeno e penso que é uma falha. Mas não foi. O tempo, né? Não levava. Eu tinha que ter pego o cipó para ter amarrado, mas não peguei o cipó. Eu joguei o pau e fui. Então, só tinha uma opção. Ou passava, ou, né, morria. Se caísse ali, que a cachoeira estava ali esperando, né? Então eu fui e passei, montei de cavalo no toco e passei. Galera, que coisa horrível. A minha perna lá do outro lado, a perna esquerda que estava pro lado de cima, a força, botando toda a força na perna, e a correnteza aos pouquinhos, a força dela sendo mais que a minha, mas só um pouquinho só. Parece até que uma ironia, uma graça. Não, uma tortura, que ela só um pouquinho, ela foi levando a minha perna, foi levando, para jogar para cima do toco, para cair. Só, galera, que na hora que ela foi para jogar, eu virei o pé, a correnteza foi e travou meu pé embaixo do toco. Quando travou meu pé embaixo do tronco, que eu firmou, eu fiz que nem uma bigata. Bigata é aquela largatinha que faz assim, ó, dá na couve, na salada.
no alface, né? Que ela anda assim. Eu fiz que nem uma bigata. Do meio assim, eu fui, estiquei, passando pela corrente mais forte e botei a mão em cima da pedra. Ali eu saí batendo o pé e saí rapidamente. Num ímpeto de força e velocidade. Eu consegui sair. Aí atrás veio Pedro Trota, era um menino. Era um menino. Porque nessa aventura ele passou a ser homem. Um amigo, um herói que eu tenho autoestima e consideração. Menino super, até delicado, até toca mestre em cozinha e tudo, mas na hora se transformou num guerreiro, dobrou de tamanho e me ajudou muito, que nós resgatamos esse companheiro, né, que estava impressionado, né, com a questão lá e tivemos que arrastar ele. E nesse dia, aí veio o Pedro Trota. Veio o Pedro Trota, quando ele chegou na curva, essa curva que eu passei na bigata, usei essa mãe, ele veio, eu vim, catei, ele trouxe. Ele chegou até a mim. Aí ele veio e passou. Veio o outro. Esse outro, né? Veio esse outro e tinha duas correntezas. Uma que passava por baixo e a outra que jogava por cima do tronco. A minha pegou para jogar por cima, a dele pegou para jogar por baixo. E eu ali meio por trás, mas concentradíssimo, né? Até no meio, com a carteira do rapaz, caiu uma carteira dele, caiu, que fez assim, passou por trás dele, viu? E o outro ainda brincou, né? Carteira e tal. E o meu olho, eu lembro que o meu olho só fez assim, e já voltou prestando atenção nele, mas meio de segunda, meio longe, para ele saber que dependeria dele. Aí ele veio vindo, quando ele veio vindo, a corrente de baixo, a correnteza pegou ele. E ele veio, porque eu vim montado no tronco. E ele veio assim de frente para o tronco. Quando ele veio, começou a pegar a corrente dele por baixo, ele foi e foi vindo e sumindo, e perdeu um segundo precioso com esse negócio da carteira, vou prestar atenção na carteira. Aí ele começou, quando ele começou a rodar, né, galera, ele tinha uma armação na mochila atrás. Aí quando começou a rodar, que passar e os olhinhos, eu lembro até os olhinhos dele, né, ficou pequenininho olhando assim, se despedindo de mim, né, quase encobrindo na água assim, só ficou a armação por fora, quase encobrindo na água, com os olhinhos olhando para mim, aqueles olhinhos apertadinhos, e como se estivesse despedindo, né, ó, eu vou indo, vou morrer, mas vocês não têm culpa, então foi uma boa, se despedindo da gente assim, e eu longe. Quando deu na altura, galera, eu dependeria da minha vida para salvar. Que se eu não conseguisse, eu não teria equilíbrio para voltar. Eu teria que puxar e arrancar. Aí eu fui, quando ele deu, que ele foi embora, que ele estava indo embora, eu dei o bote. Deu o bote, segurei na armação da mochila e gritei. E deu um grito na munheca, na concentração, na força. Eu fui arrancando e arrancando e arrancando ele de dentro da enxurrada. Arrancando aquela força descomunal. Quando ele estava à força, à medida que eu ia puxando ele, para cima, o corpo dele, a maior parte do corpo foi pegando a corrente de cima do tronco, e a corrente de baixo foi largando ele. Eu sabia que ele ia sair estourado dali. Aí ele vinha puxando, falei, quando deu na altura que ele estava mais para cima, ele deu uma batidinha com o pé, ajudou, pulou para cima, saiu que nem uma rolha de champanhe de dentro d'água. Falei, vou me estourar lá nas pedras, mas eu salvo ele. E puxei, que nós saímos, que voamos assim para cima, assim, uns 2 metros, ficamos para fora d'água, assim, que ele saiu, fez até barulho, quando ele saiu, jogou para cima assim, eu falei, vou me estourar nas pedras. O Pedrinho estava atrás, menino bom, já amparando, eu segurou, e ele que tomou o baque, cara, nós dois em cima dele, ele bateu nas pedras, já esperando eu, herói, guerreiro, né? Então aí nessa travessia toda, saímos, atravessamos o Rio da Égua, por cima daquele tronco, né, praticamente um milagre, e já correndo fora, tem cabeça d'água, a água aumenta em questão de segundo, não dá para ficar na beira do rio. Atravessamos e viemos embora, o seu Zé Ramos já tinha ido lá, confirmado que não dava para passar. Aí, galera, nós chegamos, quando nós chegamos na porta da casa, na sede da Fazenda Serrafina, o seu Zé Ramos sentado do lado, estava a Joelma, que é criança, tudo criança, Davi, tudo criança. Aí o seu Zé Ramos, quando ele olhou, ele regalou os olhos, deu um pulo
e como se estivesse advertindo nós, achou que nós era uma penada, gritou: vocês não podem estar aqui, deu aquele berro, vocês não podem estar aqui repreendendo a gente, Rio da Égua, Rio assassino, como se o Rio tivesse matado nós e nós aparecesse lá como alma penada. Rio da Égua, mas com tanta convicção que nós era alma penada, que já pulou e olhou para o lado do fogão de lenha. E eu sabia que em cima do fogão de lenha, que era o lugar mais seco, preservar a pólvora, tinha a espingarda cano longo, calibre 16, a cartucheira 16. Tava ali e virou pro lado da cartucheira para espantar a arma de lá. Aí eu comecei, não, seu Zé Ramos, nós atravessamos sim. Eu coloquei o pau lá, tem uma árvore, você vai ver lá, a árvore ficou muito tempo lá. A árvore assim, assado, passado por cima do pau, seu Zé Ramos e tal, explicando para ele, ele olhando, foi olhando, só faltou cutucar a gente para ver se a gente era de carne e osso. Então, galera, essa foi a travessia do Rio da Égua. Aí a gente viu, acomodou nós, né, que era tudo amigo, depois a gente para dormir lá embaixo, mas numa casa mais para baixo. E essa foi o primeiro dia do século XXI, né? Então fez parte dessa aventura que foi na passagem do século. No outro dia, que o fenômeno mesmo iria acontecer, né? Que foi as quedas de barreira, deslizamento, o dia que vimos a terra abrir, engolir as matas e os rios rugirem como grandes felinos. Que olhou que parecia um gato gigante, tinha arranhado a serra toda. Então, galera, essa é uma história real, dessas muitas que nós vamos contar, que tem coisa boa que vem aí. Eu peço para vocês aí, ó, aquela força, tecla no canal, inscrevam no canal, dá uma força pra gente, para me conseguir fazer, por enquanto nós estamos contando as histórias, mas eu quero editar vídeo, eu quero fazer vídeo, tem coisa boa, não tem quem saiba mais que a gente, que eu sou o primeiro sobrevivencialista. Eu sei tudo sobre isso, galera. Sobrevivi nos lugares mais hostis do planeta, né? Sem condições nenhuma. Então eu sou um naturalista, e tem várias coisas aí. Então ajuda, se inscreve no canal, vem com a gente, dá uma forcinha aí para nós, que nós vamos em frente e vamos vencer, que essa é a meta. Valeu, galera. Valeu.